Isso aí, gente. A gente aqui já está, né, na segunda metade do nosso programa. Não sei se eu vou dar conta, viu, de responder a todas as questões aí que foram solicitadas, mas vamos tentar, né? Primeiro, assim, quais são os cuidados que a gente deve ter? Como é que essa alergia chega e quais são os cuidados que a gente deve ter para minimizar ou para evitar, né? Se o estilo de vida moderno, se os apartamentos, etc., eles vão provocar mais alergias, por exemplo, o que a gente deve fazer? Quais são, assim, atitudes simples ou práticas que podem nos ajudar? Eu acho que, na verdade, que a recomendação sempre que a gente faz é que, independente se existe uma forte história familiar, né, para desenvolvimento de doenças alérgicas ou não, o estilo de vida saudável, voltando ao estilo de vida, ele é importante para todos os seres humanos. Então, um ambiente limpo, um ambiente que não acumule muita poeira, se houver alguma área que esteja com mofo, então que tem que se providenciar. A gente sabe que, dependendo do meio social, isso às vezes é mais fácil, mais difícil, mas que se tem de providenciar o conserto, o que a gente conversava lá fora. Eu sempre brinco, né, que não se deve fumar perto de crianças, não se deve fumar nunca, né? Não é, Verdade, e do ponto de vista da pediatria, mesmo a nível de saúde pública, já existem vários polos no município que ajudam o indivíduo que quer parar de fumar. E nós, como pediatras, sempre recomendamos, sempre encaminhamos, então, os responsáveis a esses centros, essas unidades que fornecem, inclusive, todo um tipo de tratamento. Então, tem vários situações do dia a dia que a gente pode orientar de uma maneira geral. O bebezinho que acabou de nascer, que esse seja a amamentação, é claro, dentro de todos os contextos, amamentar é excelente. O máximo que puder manter durante os 6 primeiros meses de vida em aleitamento materno exclusivo, isso sempre vai ser também importante. Essa exposição mais precoce a outros alimentos, a gente sabe que também pode contribuir para que aquele paciente que já existe a predisposição esteja, na verdade, sendo exposto precocemente. Então, assim, essas orientações eu considero que são orientações de vida. De vida, geral. Que devem ser, né? Eu queria jogar também essas considerações até o idoso. Porque tem muito de parecido entre o bebê e o idoso. Os dois ficam muito tempo dentro de casa, têm mais facilidade para ficar, dificuldade para sair, né? Então, complementando aquele cuidado, limpeza da casa com pano úmido, evita vassoura, espanador para não levantar o pó, tira o excesso de coisas para facilitar a limpeza, evita produtos de cheiro muito forte, porque o cheiro ele não causa alergia, mas ele irrita o aparelho respiratório e pode agravar uma pessoa, assim como a fumaça do cigarro, né, pode agravar a alergia respiratória. Além disso, um cuidado muito especial no quarto onde a gente dorme, porque os ácaros são microscópicos, mas eles têm hábitos. Rapidamente, o ácaro, ele precisa de umidade para crescer e ele se alimenta da descamação da pele humana. Então, ele fica onde tem ser humano, é no quarto, é na cama, no travesseiro. E, na verdade, nós falamos que o ácaro provoca alergia, é uma meia-verdade. Na realidade, o que provoca alergia é uma proteína que o ácaro elimina nas fezes. Então, é na bolota fecal do ácaro. Quanto melhor alimentado ele estiver, mais bolotas fecais ele vai liberar, mais alergia. Isso, sim, é muito minúsculo e é o que nós ingerimos, inalamos. Então, esse cuidado no quarto. Se você tem cachorro, gato, animal de estimação, é preciso verificar se a pessoa realmente é alérgica ao animal. Aí é diferente. Mas, normalmente, a maioria das vezes não é o que acontece. Então, que o animal nunca durma na cama, né? Durma no seu espaço, que não fique no quarto, que não suba nos estofados. E todos esses cuidados em conjunto certamente vão ajudar muito na qualidade de vida e voltando a insistir no solzinho todos os dias, na vida ao ar livre, que também vai ajudar. Eu queria acrescentar mais uma coisa que eu coloco para os meus pacientes e vejo um bom resultado. Forrar a cama, o colchão e o travesseiro. Forrando a cama e o travesseiro a criança melhora bastante. Eu vejo resultados excelentes. Medidas preventivas. Alguma forração especial, doutora? Algum tipo de tecido ou plástico? Como é que essa forração deve ser
napa, por exemplo, eu recomendo napa, porque o poro da napa é o menor que tem, menor do que desses curvinhos que existe por aí. Então, a napa protege bastante. Eu recomendo napa. Perfeito. Mas o pessoal forra com... E hoje tem até capas antiácaras específicas, que ajudam bastante, mas que às vezes saem mais caras um pouco. E essa a questão, como é que a gente pode realmente identificar que se está com processo alérgico? Os testes funcionam de verdade? Antes, assim, só comentar o que você até já tinha perguntado, tentar a primeira coisa, antes de partir para testes, tentar diferenciar clinicamente, porque muitas vezes, aí é uma preocupação muito grande da pneumologia pediátrica, na verdade a criança está com um quadro de uma infecção respiratória, né, uma gripe, um resfriado, pode ou não ter um broncoespasmo associado, isso vai depender do potencial daquela criança, e a criança sai com um complexo todo de tratamento, que inclui aí antialérgicos, às vezes antibióticos, então a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado assim, aguardar o quadro, como é que está evoluindo. Então, esse diagnóstico tem que olhar a criança como um todo, ver como é que é esse nariz dessa criança, como é que está, se esses quadros estão recorrendo, se existe recorrência, quais foram os tratamentos que melhoraram efetivamente quando a criança esteve doente, a pele da criança, que a gente chegou a comentar aqui. A pele da criança alérgica, às vezes, é uma pele, quando tem uma manifestação também de pele, é uma pele mais seca. Ela, às vezes, chega realmente a ter até alguns ferimentos por coçadura. Então, isso, às vezes, são sinais que a gente vê ali, que aí, sim, a gente pode indicar essa criança para algum tipo de avaliação, sempre lembrando que a clínica é o mais importante. A gente, em termos de pneumologia, eu trabalho muito com a parte de espirometria, a parte de teste funcional, e a gente sempre diz que existem toda a parte de avaliação, e aí acho que a doutora Fátima vai comentar bastante, dos testes cutâneos, dos testes mesmo a nível laboratoriais, existem as avaliações que a gente chama de avaliação funcional, mas o mais importante é como você está, como é que é essa criança no dia a dia, qual é a tolerância que essa criança tem aos exercícios, ela dorme bem. Eu acho que são perguntas que a gente tem que estar o tempo todo atento. Tá? Perfeito. A gente tem uma série de perguntas aqui de telespectador e eu não queria deixar de fazê-las, né? Então, eu vou priorizar essas perguntas agora aqui um pouquinho para vocês. Tá? Seria bom se a doutora Fátima comentasse um pouquinho dentro de parte de... Na verdade, complementarei exatamente nessa linha. O teste é eficaz, sim. Testes hoje são bastante sensíveis, usamos concentrados em material padronizado, é bem diferente dos testes antigos, bastante eficazes. Você pode realizar o teste cutâneo, que o médico faz na pele, na hora, são vários tipos de teste, e você pode fazer o teste no sangue, geralmente a dosagem do anticorpo de alergia, que aí já é específica para determinadas substâncias. Os dois são bastante eficazes, sendo que o teste de pele é mais rápido, é mais em conta, mas sempre enfatizando que o teste é um complemento, né? E que nem tudo se resolve através do teste. Então, é o médico que vai fazer essa análise clínica, que foi falada tão bem pela doutora Analice, e a partir daí ele vai analisar os testes baseado na história clínica de cada pessoa. Você falou do nosso Criador e de toda a sabedoria que ele nos fez. E ele conseguiu, na sua imensa sabedoria, criar seres humanos individuais. Então, a medicina tem que ser individual. A minha asma, eu sou asmática mesmo, não é igual da outra pessoa. Mesmo eu mesma posso ter uma asma modificada em momentos da minha vida. Então, a análise do médico é muito mais importante, claro, para complementar o que a gente recebe através dos testes e exames. Perfeito. A clínica é soberana, né? Sempre. Frase isso não clássica. Muda, né? Bem lembrado. Não pode esquecer. E aí, essa questão, né? Não vale tomar o remédio que foi indicado para o amiguinho, por mais semelhante que seja, mesmo para o irmão gêmeo, não vale, né? Tem que olhar porque... É uma pergunta comum, né? Qual o melhor remédio? Qual o melhor teste? Qual o melhor... Depende de cada pessoa. Perfeito.
Minha avó dizia, cada um com seu cada um. Essa eu também conheço, Minha mãe também usava isso. Cada um com seu cada um, perfeito. Gente, olha só, um filho que tomou leite, por exemplo, do banco de leite, porque a mãe tinha dificuldade de amamentar, esse leite, ele pode vir carregado de questões que vão provocar alergia nesse bebê? Geralmente não. Esse leite é um leite pasteurizado, é um leite controlado pelo banco de leite e eles têm uma responsabilidade muito grande para esse leite, né? E eles têm um controle. Dificilmente o leite materno vai desenvolver uma alergia. Mas agora, sendo uma mãe diferente, dependendo da alimentação, de medicação, de coisas que ela faz uso, pode até acontecer. Às vezes não é do banco, mas é de uma ama de leite, né? Aí a história já é diferente, porque talvez aquele leite dá... Mas sempre enfatizando a tendência individual, né? Perfeito. Porque normalmente, se a criança tiver que fazer uma reação, é porque ela nasceu com aquela predisposição genética da qual nós falamos. E hoje em dia também a gente tenta ao máximo evitar, porque a ama de leite seria o que a gente chama de aleitamento cruzado, né? Quer dizer, que uma mãe, ela amamente outro bebê. Até por conta de transmissão aí, a gente não está nem partindo para as alergias, mas muito mais das doenças infecciosas. A gente, que são importantes. A gente realmente, hoje em dia, isso é bem, assim, contraindicado mesmo. A gente pede que não seja, né, utilizado. Mas no banco de leite eles têm essa preocupação, eles fazem estudo. Não é qualquer um que chega lá, eu vou dar leite. Então, se precisa, recorre a um banco de leite, mas não a uma outra pessoa que você não sabe o estado, etc. Ao banco de leite. E não relacionado apenas com alergia, como foi tão bem lembrado pela doutora Analice. Mas o risco de outras doenças, né? Tem uma pergunta aqui. Chá de barata, ele é bom e cura asma? Por favor, não. Não. Veja bem, a asma tem uma história natural que não depende da gente. Então, tem pessoas que têm asma na infância e nunca mais vão ter. E não é porque ela tomou um chá de barata que ela deixou de ter asma. É porque ela tinha essa história natural. Outras vão ter na infância e depois voltam a ter na idade adulta e outras nunca vão abrandar a doença, elas vão ter sempre. Então, a asma é uma doença que merece tratamento sério, correto, adequado. Abaixo o preconceito. Não posso tomar cortisona. Bombinha faz mal para o coração. Nós estávamos conversando sobre isso e eu falei, o INCOR, que é nosso maior instituto de cardiologia, ele disponibiliza no seu site, incor.usp.br, filmes ensinando a usar bombinha, em adultos e em crianças. Então, o tratamento da asma é seguro, não se resume a remédios, é um tratamento amplo onde você tem que conhecer a sua doença, controlar os fatores que estão envolvidos, que variam em cada pessoa, conhecer o seu tipo de asma e certamente os medicamentos de controle não são remédios apenas para tratar crises, elas vão certamente criar um ambiente para corrigir esse problema. Agora, maltratamento, preconceitos não vão resolver e podem levar a pessoa, seja criança, seja adulto, seja idoso, para situações graves e perigosas. Então, eu sou bem radical na minha resposta. Eu tenho uma experiência de que uma vez, arrumando uma casa, peguei uma área que estava fechada há muito tempo, tinha muita barata. Eu desenvolvi um broncoespasmo e desenvolvi asma ali, nunca tinha desenvolvido. Olha a tropomiosina das baratas. Pois, mas você não tomou o chá, você só teve contato. Não, mas essa pergunta é extremamente importante, porque, né, baseado no que a doutora Fátima estava comentando, na verdade, a gente sabe que existe uma história natural. Então, se criou ao longo dos tempos, eu acho que uma crença de que alguns chás, algumas simpatias, alguns mandingas, cuidados, e que isto, na verdade, teria curado a criança. E, na verdade, o que a gente explica é que não, nós, na verdade, estamos aqui realmente só seguindo a história natural né? E realmente torcendo a todo momento que essa criança seja do grupo de que vai deixar de ter crises e que
que, na verdade, nas crianças pequenas, aquelas crianças que começam cedo a sibilar, a terem crises, são o grupo que mais favoravelmente realmente vai evoluir no sentido de não ter crises na idade adulta e tudo. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Perfeito. Vamos tentar aqui agora, para a gente conseguir fazer, ainda dentro desse tempinho final, respostas rápidas. Gripes recorrentes, né? Crianças que muitas vezes elas ficam gripes recorrentes e tal, e aí o pediatra diz, pediatra com o senhor essa história, hein? Que é alergia e começam a dar antialérgicos. São realmente alergias? A gripe recorrente, ela gera alergias? E a partir de que idade uma criança pode tomar antialérgico? A partir de 2 anos, geralmente, a criança usa muito antialérgico. E a criança está liberada, mas nem toda criança que fica gripada constantemente é gripe. É alergia, pode ser também refluxo, como eu falei, eu debato muito refluxo com meus pacientes, né? E nem sempre é alergia. Tá certo, tem que ser olhado. Dentro da sua linha radical, carne de rã cura alergias? O que é cura? Eu diria que cura genética nós não temos da alergia, mas cura clínica é possível. Você pode ser um alérgico saudável e você pode ser um alérgico doente, com tratamento adequado, certamente. E não há nada que se resuma, adequado? Não existe um remédio, um tratamento adequado, é um conjunto de medidas. Perfeito. Super importantes. Até convido a todos a participar da Semana Mundial de Alergia, que nós estamos iniciando aqui no Rio. Dia 12, teremos um evento para as crianças no Parque dos Patins, na Lagoa, de 9 a meio-dia, um domingo. Certo. E na Praça do Ó, na Barra. Estão todos convidados para a gente conversar sobre tudo isso. Com o maior prazer, estaremos disponíveis para tirar dúvidas. Tá bom. Desculpe. Eu vou fazer o seguinte, eu vou para o nosso último intervalo, porque a gente até já estourou o tempo, e a gente volta aí para as nossas considerações finais. E ainda tem uma última pergunta rapidinho aqui para vocês. Tá bom? Intervalo, voltamos já já. Cabeça pra cima.